Olá, boa noite. Eu, Eli Barreto, estou iniciando o programa Biografando o Seu Negócio, nessa noite de quarta-feira, aliás, uma noite muito agradável. Uma noite que não está chovendo, não está fazendo frio e o calor está suportável. Eu quero agradecer a todos os meus patrocinadores que me ajudam a levar esse programa ao ar toda quarta-feira. E eu, mais uma vez, estou muito feliz daqui nessa noite, porque é e será um programa muito especial, porque estaremos falando de coisas muito interessantes do ponto de vista da humanidade. E você, como faz parte da humanidade, seja bem-vindo nessa noite. Aqueles que já vieram, muito obrigado. Aqueles que virão depois, assistirão depois, muito obrigado do mesmo jeito. Agradecer também a equipe do Quebrada Sem Limites e deixando aqui já a minha consideração e a minha gratidão à doutora Rosângela Oliveira. Rosângela Oliveira, que está aqui já sentada comigo. Seja bem-vinda, doutora. Muito prazer. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, graças a Deus. Eu sei que sua orelhinha queima de vez em quando, porque toda vez que vem uma pessoa que faz bolo, doce, cai nessa mesa, eu falo de você. Você falo, pronto, ela já vai pegar no meu pé. Mas é isso aí, eu estou muito feliz de você estar aqui hoje, doutora, porque a gente tem uma parceria, né? Sim. Uma parceria. E você já veio no meu programa há muitos anos atrás e está voltando hoje para a gente falar para esse povão aí algumas coisas muito interessantes, né? Exatamente. Quer falar um pouquinho de você? Quem é você, doutora Rosângela? Uau! Vamos lá, né? Boa noite a todos. Uma satisfação estar aqui novamente com o seu público, Barreto. Bom, então, para quem não me conhece, sou Rosângela Oliveira, sou nutricionista. Sou formada em nutrição desde 2017, fiz pós-graduação em informática na saúde, e eu quero falar com isso depois. Sou pós-graduada em clínica hospitalar e também pós-graduada em nutrição clínica e avançada pela PUC Rio Grande do Sul. Atualmente, trabalho em alguns locais, né? Então, meu consultório, que fica aqui pertinho do estúdio. Sou responsável técnica por uma ILPI e também responsável pela APAE de Várzea Paulista, no momento. Além de ser responsável técnica por uma fábrica de massas aqui da cidade de Francisco Morato. Bom, como podemos ver... pouca coisa a gente faz. E sou voluntária aos finais de semana em uns projetos pessoais aí que eu tenho. Sou filha primogênita. De uma família de 6 irmãos. Sou casada há 33 anos. Com meu gato. E ele está assistindo o programa. Com certeza, né? Senão eu mato ele. Você tem filhos também? Tenho 4 peças raras, maravilhosas. O grande presente que Deus me deu na minha vida. E tenho a minha neta, Maria Luísa, que vai fazer 2 aninhos agora em julho. Olha, a doutora pode subir numa árvore e ficar lá, porque já viu, né? Coruja de tudo aqui. O gênero dela já... A doutora Coruja, com os filhos, até com o marido e com a netinha. Parabéns! Super. Muito obrigada, super coruja. Quem não é avô ainda não sabe o que é essa corujice toda, né? Mas chega lá. Chega lá. É bem interessante a vida profissional
da gente, né? Quando a gente tem filhos, né, Barreto? Sim. Porque, assim, você transforma a vida dos seus filhos e aí, de repente, quando você menos espera, você vê tudo que você trabalhou tendo resultados positivos, né? Sim. Então, é muito legal, é muito interessante. E, assim, ver todos os meus filhos bem encaminhados na vida, todos formados, né? O caçula agora está na engenharia também. Olha que legal. Né? Então, assim, agora eu só posso dizer o quê? Vamos trabalhar, né? Porque frutos eu já tenho esparramado por aí de monte. Ai, que legal. Eu fico muito feliz, doutora, da gente poder estar aqui essa noite, e a gente tem um propósito muito legal, que é poder levar informação para as pessoas sobre um tema que é a sua especialidade, que é a alimentação, né? A nutrição, e também alguns aspectos de mudança que esse setor já está acontecendo e muitas pessoas desconhecem isso, né? Sim. O programa vai ter 2 blocos. Nesse primeiro bloco, nós vamos falar sobre como é que é o alimento do futuro, o que é que a gente pode esperar. Certeza não temos, né? Porque dependemos de como a sociedade e alguns fatores também aí no futuro vão ocorrer, mas é muito interessante. E no segundo bloco a gente vai falar de um personagem, né? Sim. De uma figura que é muito importante na área de alimentação, e nós vamos deixar bem claro para as pessoas que assistirem esse programa sobre esse personagem aí, tá bom? Portanto, fica conosco aí que o programa tem muita coisa para informar. Doutora, falando sobre alimento do futuro. Ai, é complicado, né? Porque hoje a gente já sabe que o alimento que temos, alguns fazem muito bem e outros fazem praticamente um atestado de óbito para o futuro, né? Sim. Eles estão nos levando a doenças, né, DTAs, doenças transmitidas por alimentos, que são muito corriqueiras, através das intoxicações, mas algumas vão realmente nos causando doenças ruins, como diabetes e outras aí. E aí vamos falar do alimento. Hoje a gente já tem alguns alimentos do futuro que estão em andamento. Como é que é essa história de carne cultivada em laboratório? Pano para manga, né? Então, este produto, né, que hoje a gente entende como uma inovação, não é tão inovação assim, né? Este produto é um produto que ele já vem sendo estudado desde 2010. Na Holanda, em 2013, foi produzido o primeiro hambúrguer de carne de laboratório. De laboratório? Caramba! Singapura já tem, desde 2020, 2022, uma produção extensa desse material. De grande escala. De grande escala. Temos várias empresas em Israel, laboratórios que produzem essa carne cultivada, uma carne diferente, uma carne. E aqui no Brasil nós temos, né, as nossas universidades também fazendo muitos estudos sobre esse tema. Nós temos a liberação do estudo. Não temos a liberação ainda da comercialização desse produto. Entendi. Mas aqui no Brasil ele já existe. Já existe. O ano passado, a Universidade Senai e Senac da Bahia ganhou um prêmio sobre uma produção. Ah, é? Aham. Você já imaginou uma carne sendo produzida por uma impressora 3D? Eita! Já imaginaram? Que interessante isso. Um bifão assim bem... Um hambúrguer. Mas esses testes já testaram sabor, textura, Sim. tempo de durabilidade. Sim, os estudos, Barreto, eles estão no nível seguinte. Então, a gente precisa entender quantidade de gordura produzida na carne. Proteínas.
a validade, o atendimento de algumas necessidades de algum público específico. Então, são estudos, realmente. Então, assim, nós temos a liberação para produzir este material aqui no Brasil. Desde 2023, a gente tem várias empresas focadas na produção, mas em estudos, nós já temos empresas desde 2015, 2013, fazendo estudos sobre esse material. Mas, doutora, tem que partir de uma carne, vamos dizer assim, uma carne real, de um boi, de uma ave, de um suíno, pega-se um pedaço de uma carne suína e dali começa a multiplicar. Exatamente assim. Então, algum animal foi sacrificado. Não exatamente sacrificado. Como é feito todo esse processo? É feita uma biópsia. Sim. Certo? Então, é extraída uma pequena quantidade de carne de um bovino, de um frango, para que seja reproduzido baseado nos dados científicos de DNA. Vivo. E ele se mantém vivo mediante a todo o protocolo que é exercido para o desenvolvimento daquela célula. Nossa, que interessante. É um sequenciamento genético muito interessante que foi desenvolvido. Daí é o que a gente diz, que são muitos anos de estudos para poder chegar no ponto onde chegamos agora. Então, essa célula que foi retirada através dessa biópsia, ela é nutrida, né, pelos nutrientes que são necessários para que seja assim, desenvolvido essa parte muscular, digamos assim, Sim. da carne. E a partir deste desenvolvimento, aonde como se colocasse assim, o senhor sabe o que é uma placa de Becker? Não? É como se colocasse numa placa de Becker é um estojinho que é feito com agar, que é colocado ali uma sementinha e a gente deixa para fazer o crescimento. Ah, tá. Estou explicando de uma maneira bem sutilzinha assim, mas não é tão sutil assim, tá bom? Sim. Então, aquele agar que está colocado ali, ele é como se fosse o meio de cultura para essa peça dessa carne. Então, você está colocando uma peça de carne ali, essa carne ela é nutrida por vários nutrientes, é regada por vários meios de volume de água, gordura, tudo que a gente precisa ter de específico naquela carne. Tá? A partir do momento que ela desenvolve, assim, digamos assim, um corpinho, aí ela é levada para essa impressora, onde a impressora consegue enxergar todos esses dados genéticos, né, e imprimir uma peça. Então, ficaria como se fosse essa caneca aqui, ó. Ou um bife de hambúrguer. Exatamente, vira um bife. Vira um bife. Então, assim, os primeiros estudos foram realizados na carne de frango. Ah, tá. Então, assim, as primeiras fábricas que até existem nos Estados Unidos, desde 2018, 2020, o foco principal foi na carne de frango. Depois dos estudos de Singapura, de Israel, que veio com a carne bovina, aí foi começado a aplicar, então, na carne bovina. Né? É um processo diferente daquilo que a gente imaginava, né? Mas é o futuro. Então, é o futuro, digamos que quase presente, né? Porque se a gente for para a China, para a Índia, para a Rússia, para Singapura, a gente já encontra esse produto lá disponível na prateleira. Na prateleira. Caramba! A gente já tem esse acesso num supermercado qualquer. Então, a minha filha, né? Meu filho, eles são vegetarianos. Desde a hora que a senhora começou a falar, eu pensei assim, bom, daqui a pouco eles não vão ter que falar que a vida de um animal foi sacrificado e vão poder comer carne, né? Assim como tem a carne de soja, aí, só que é diferente, né? A carne de soja é a origem vegetal. Que a gente não pode chamar de carne. Ah, é? É. Mas comercialmente chama-se, não? Não, popularmente se chama carne de soja, mas comercialmente é proteína de soja. Ah, é proteína de soja, com cara de carne.
Digamos que sim. É vermelha? Acho que eu nunca comi. É vermelha O senhor nunca a comeu proteína de soja? Não. Nossa, pois se o senhor for na minha casa, eu faço ela refogadinha com cebola e alho. O senhor acredita que é uma carne moidinha na hora? Sério mesmo? Sério. A senhora me enrola desse jeito? Com certeza, o senhor e um monte de gente. Ai, que interessante. Mas o que a gente fala sobre essa questão de ser o futuro, Barreto? Na verdade, o objetivo da carne cultivada em laboratório não é de substituição do gado cultivado em campo. Uma alternativa, doutor? É uma alternativa. Né? Então, assim, a gente tem muitos, inúmeros estudos anteriores a esse que estão sempre relacionados a uma questão de o consumo ser de um jeito de alternativo à falta, né? Os movimentos climáticos, todas as questões que a gente tem vivido ultimamente sobre os problemas do clima, isso tudo gera uma insegurança alimentar. Sim. Né? Uma incerteza, né? Isso, uma incerteza. Então, com isso, a gente está beirando, nós temos a prospecção de para 2050 ter 9,7 bilhões de pessoas no planeta. Haja carne. Haja carne, né? O Brasil é o segundo país do mundo em produção de carne do modo campo, agricultura, agropecuária. Mas de todas as espécies, aves, bovinos, suínos? Sim, mas no caso aí, como a gente está falando de bovinos, né? Sim. É o segundo maior produtor. Quem é o primeiro, doutor? Acho que a China, não lembro agora. Não lembro. Austrália, enfim, não lembro. Não é os Estados Unidos. Não. Enfim, aí o que a gente diz com essa questão? Se a gente tem toda essa população para alimentar, a gente vive num momento de crise climática constante. Sim. Seja de queimada, seja excesso de chuva, seja falta de chuva. Né? As secas, né? As secas. Nós temos, infelizmente, a produção agropecuária, num contexto geral, ela prejudica muito o planeta. Por conta dos compostos de gases de estufa que acabam sendo emitidos, né? Então, pensa, se a gente colapsar de um lado, a gente tem que ter uma solução para isso. Uma alternativa. É aquilo que a gente fala do plano B, do pano para manga, né? O plano B da situação. Então, é bem essa situação que a gente tem de estudo com relação a isso. Então, é muito interessante essa parte aí, e a gente vê que é uma evolução realmente, né? Porque o alimento, seja ele sólido ou líquido, né, doutora? Ele é um dos elementos básicos da vida humana. Nós temos aí a água, que é um alimento também, né? Uhum. Nós temos aí a água, o ar, o alimento, o descanso, algumas coisas que compõem assim, aquilo que o ser humano não pode ficar sem. Uhum. E é muito interessante que o alimento ele tem toda uma questão biológica, né? O nosso organismo não vive sem alimento, não sobrevive sem o alimento. Então, enquanto houver o organismo do ser humano biologicamente funcionando do jeito que é hoje, vai ter que ter alimento. Exatamente. E sempre foi assim. Uhum. Eu tive fazendo um estudo, né, desde o homem lá da caverna, antes do Homo sapiens, né, que começou com Adão e Eva, essa linhagem aí de Homo sapiens, antes, não só os seres humanos, como a cadeia também dos animais, todos sobrevivem se alimentando de alguma forma, seja por parte, né, de matéria de animais, né? Como é que a gente fala? Tem a agricultura, que é vegetal, né? Matéria orgânica vegetal e matéria orgânica de carne, né? Muito bem, doutor, eu estou feliz aqui. Agora vamos ter uma outra coisa que eu queria perguntar para a senhora.
é sobre a cultura. A gente até fez uma colinha aqui, porque é um assunto bem delicado, um assunto que não é fácil estar falando, não. Tem uma outra coisa que a gente comentou que falaríamos, que é sobre agricultura regenerativa. Regenerativa. O que é isso, doutor? Olha, outro pano para manga, né? Bem legal. No mesmo tópico, né, de cuidado com o meio ambiente. A agricultura regenerativa, ela não veio com o entendimento correto da palavra de regenerar. Ela veio com o correto de cuidar, tratar, manter a terra viva. Ah, que interessante. Né? Então, já que a gente tem um gado, que é o maior, teoricamente, Sim. prejuízo que nós temos para as nossas terras, com essa plantação, com essa regeneração, com esse cuidado do solo, então a gente tem aqui um momento onde a agricultura está sendo estudada, os solos estão sendo estudados para quê? Para que a gente mantenha uma produção agrícola de sementes dentro dos padrões necessários para manter a população alimentada. E sem prejudicar o meio ambiente. E sem prejudicar o meio ambiente. Todo. Porque, voltando um pouquinho aqui, embora a criação bovina ela é muito interessante, do aspecto de alimento e tudo mais, ela é muito extensa, né? Mas ela é muito prejudicial ao meio ambiente, Sim. por causa das fezes, né? Eu não conheço muito bem como é que é, mas dizem que sobe um gás que afeta. Sim, a gente tem o problema do gás, né, de metânio, que é causado pelas fezes dos animais. Mas antes disso, Barreto, a gente tem um outro problema. Por quê? Para que seja produzido 1 quilo de carne, apenas 1 quilo de carne, é gasto 15 litros e meio de água só para produzir esse 1 quilo. E quando a gente diz para produzir esse 1 quilo, está sendo num contexto geral, não apenas o líquido que o animal bebe, mas todo o consumo que é destinado à produção da existência do bicho. Nossa! Né? Então, assim, a gente sabe que os animais, eles tomam, em média, de 30 a 50 litros de água para manter o corpo dele, por conta do peso, da arroba, Sim. né? Então, existe esse problema do consumo. Esse é o primeiro fato, né, da gente ter os animais. O segundo fato é que, assim, nós temos um território muito extenso de plantação focada apenas para a alimentação desse gado. Sim. Né? Que é o que acaba trazendo um problema para o solo. Né? A famosa braquiária, né, doutor? Então, a gente... Capim braquiária. Capim braquiária. Então, o que a gente tem? Então, a gente precisa ter uma regeneração do solo. Como é feita essa regeneração do solo? Primeiro, as culturas elas estão sendo estudadas através de várias populações aí, das trocas. Então, uma hora planta soja, uma hora planta feijão, uma hora planta sorgo, outra hora planta milho. E assim sucessivamente vai fazendo com que a própria planta, ao ser utilizada naquele solo, ela própria faz com que esse solo consiga ser regenerado. Por quê? Determinadas plantas exigem alguns minerais do solo. Do solo, sim. Né? E o que mais prejudica o solo? Numa situação que a gente entende como os próprios estudos da Embrapa traz para a gente, né? Que são o uso dos fertilizantes sintéticos à base de nitrogênio. Então, esse mesmo produto, ele, ao entrar em contato com a água, ele gera um gás, um composto tóxico que aumenta a temperatura do planeta Terra. Eita! Então, da mesma forma que a gente tem um produto que nutre a planta, a gente tem um outro problema que traz um prejuízo para o ar. Que interessante. E aí, o processo de regeneração está em entender qual é o pH da terra, qual é a quantidade de carbono que a terra está produzindo e, a partir deste levantamento, fazer com que alguns métodos sejam aplicados para que este solo volte a estar vivo. Nossa. É o termo que eles usam.
né? Então, você entende que esse manejo todo que é feito para que esse produto terra fique bom, voltou à era do senhor. Que é o quê? É usar substratos para esse solo baseado em bagaço de cana, em cama de galinha, que ninguém quase sabe quando se fala nesse termo o que é, não é? Só as pessoas mais do interior que conseguem entender o que é isso, né? E os dejetos dos cavalos, dos bois, são todos utilizados para essa regeneração do solo. Eu me lembro que o manejo de plantação de cacau, ele é em contato também com outras plantas, com outros vegetais, ele consegue até ter o controle daquele negócio das bruxas lá, né? O nome, como é que fala? É doença das bruxas lá no cacau. E é muito interessante tudo isso, né, doutora, que a gente vem falando aqui agora no programa, porque é realmente o futuro, né? Se nós não tivermos o manejo correto, tanto do vegetal como das criações dos animais, nós vamos ter problema muito grande. Exatamente. E essa situação da agricultura regenerativa, Barreto, às vezes a gente fala é coisa do futuro, mas não. Eu tenho estudo de familiares que desde a década de 80 eles se preocupam com isso. Por quê? Porque tem aquela terra seca, aquela terra dura, né? E aí precisa proteger essa terra. Como vai proteger essa terra? Com uma plantação adequada, sem uso de agrotóxicos, né? E a gente nota que muitas famílias, né, grandes agricultores, têm aplicado ano após ano investimento na melhoria desse solo. Nesse solo, com a irrigação adequada e tudo mais, né? Sim. Doutor, o papo tá bom, mas a gente vai ali para um pequeno intervalo e a gente já volta já. Você que está nos assistindo, fica aí que o papo tá legal. Você não sabe o que vai comer amanhã no futuro, né? Daqui a 5 anos, 3 anos. Aliás, nem o que vai comer amanhã, né? Você pode até ter as coisas na geladeira, mas já voltamos já, tá bom? Se você aí tem um sonho de tirar sua CNH, hoje eu apresento para vocês aonde fica localizado a Autoescola de Vanucci, a partir daqui da estação de Francisco Morato. Saindo da estação é só você atravessar a rua e seguir reto em direção à Rua do Lojão do Brás. Com há mais de 40 anos de mercado, a Autoescola de Vanucci hoje se localiza na Travessa José Benedito Rian, número 100. De facílimo acesso, né? Com maior índice de aprovação, tendo das categorias A a D, curso teórico próprio e também a reciclagem. Contando com instrutores especializados prontos para te ensinar da melhor forma, te deixando mais seguro na hora da prova prática. Ou seja, o lugar ideal para tirar a sua CNH. E sabe o melhor de tudo? Categoria A e B saindo por apenas R$ 2.100. Então tire esse seu sonho do papel e conquiste a sua CNH aqui na Autoescola de Vanucci. Barato, mais barato. Passar e papelaria Cleide. Venha conhecer a mais completa papelaria de Francisco Morato e região. Rua Virgílio Martins de Oliveira, número 46 Centro, em frente à Câmara Municipal. Papelaria Cleide. Soluções em papelaria para o seu dia a dia. Soluções em papelaria para o seu dia a dia. Na vida, você realiza aquilo que você sonha. Mas não basta sonhar, é preciso arregaçar as mangas, afinar os instrumentos. Mas não basta afinar os instrumentos, é preciso ter coragem, resiliência, paciência. E quando você termina de afinar os instrumentos, é a hora de dar o seu show. Nem mesmo a esplendorosa águia
tem a capacidade de romper com a atmosfera. Ela sobrevoa muito mais do que voa, mas somente aquele que decola rompe com a atmosfera e desvenda, desbrava mundos e possibilidades ainda maiores. Você é sempre muito bem-vindo ao restaurante Antiletos, onde reina a paixão por massas. Aqui, você descobre um cardápio completo que transborda sabores e inovações. Seja um delicioso jantar à la carte ou um prático self-service no almoço, priorizamos sempre a variedade e a qualidade em todos os nossos pratos. E temos um convite. Que tal se permitir explorar esse universo de sabores em sua próxima refeição? Estamos à disposição pelo WhatsApp no número 11 99954 71 49. Esperamos por você. Antiletos Restaurante e Casa de Massas Dois Corações. Você não vai resistir. Olá, estamos aqui de volta no programa Biografando o Seu Negócio, comigo Eli Barreto. E aqui hoje eu estou com uma convidada muito especial, a doutora Rosângela Oliveira. Nós estamos falando sobre o alimento do futuro e depois vamos falar de um personagem, aguardem, que é fantástico. Não é uma ideia, é uma questão de sobrevivência no futuro das atividades de alimento. Vamos lá, doutora. A gente falou da carne cultivada em laboratório, Sim. falou da agricultura com óleos fitos no cuidado, né? Para que o solo seja sempre produtivo e que precisa. E agora nós vamos falar de que mais? Fazenda vertical. Fazenda vertical. Você já ouviu falar de fazenda vertical? Então vamos entender esse processo aí. O que é uma fazenda vertical, doutora? Nossa, é fantástico. É um universo totalmente diferente. É. Que talvez também não seja lá alguma coisa do futuro, porque ela Já também existe. já existe. Que legal. Olha, muito interessante quando o senhor pediu para a gente tocar nesse assunto, porque, né, a fazenda vertical, ela apenas teve este nome charmosinho de fazenda, por quê? Porque envolve agricultura, né? Envolve o plantio, envolve o manejo de alimento. E essa fazenda, ela é muito comparada com a plantação híbrida, mas Sim. ela não é. Não é. Não, ela é um outro método de trabalho. Então, como é feito essas empresas, né, da fazenda vertical? Desde a sementinha da planta até ela estar num tamanho ideal para você consumir na sua casa. Certo. E o interessante, ou a pegada disso tudo, tá produzir mais no menor espaço de tempo, com redução de recursos da natureza e para que a gente tenha menos desperdício de alimentos, porque você sabe que o Brasil é campeão de desperdício de alimentos. A gente já conversou sobre isso de uma outra vez. Sim. E em alguns lugares a gente até ouve a expressão do alface baby. O que é o alface baby? É um alface pequenininho que é a quantidade para você fazer no máximo 2 refeições. Sim. Porque se você compra um alface de tamanho natural, você come agora, amanhã, depois, você com certeza jogou fora. Sim. Principalmente no contexto das pessoas hoje em dia, que tem muitas pessoas morando sozinhas hoje em dia, né? Sim. Então, o engajamento principal das fazendas verticais veio meio que nessa pegada. Assim, não é nada muito fácil, não é um processo de produção barato, não é um processo de produção que qualquer um sai fazendo,
demanda muito estudo. Todas as pessoas das quais eu tive a oportunidade de conhecer as empresas, elas têm no mínimo 7 anos de estudo para poder aplicar o produto no mercado como é feito hoje em dia, né? E isso veio como um pretexto, mais ou menos, Barreto, lá em 2010, 2011, os prédios ficavam com a parte do teto lá vazia, né? Sim. E aí você tem a questão de que você fala, puxa, mas eu tô com essa área aqui, eu podia fazer alguma coisa. E aí foi onde começaram alguns estudos com essa forma. Então começou-se a compostagem, a utilização desses espaços. O primeiro intuito foi fazer a compostagem. Você sabe o que é, né? Compostagem? Sim, com certeza. Então foi feito o processo da compostagem. O pessoal, muita gente não sabe o que é compostagem, mas é você pegar os resíduos, né, orgânicos e fazer com que ele vire um esterro. Né? Exatamente, E aí, com essa história de fazer a compostagem, o que foi acontecendo? As sementinhas foram brotando. Então, foi brotando uma batata, foi brotando um chuchu, foi brotando um alho poró. Na própria compostagem. E aí deu a luz. Aí virou a chave. E aí, então, Então, nós temos esse espaço, a gente tem a terra, a gente tem, de uma certa maneira, começou-se também a guardar-se a água de chuva para este propósito. Afinal de contas, ele era um protocolo que tinha que trazer lucro, de alguma maneira, né? E tudo começou mais ou menos desse jeito aí lá longe, lá 2010, 2011. No período da minha faculdade, a gente já tinha muitas empresas que a gente tinha esses estudos para a gente poder acompanhar. Entendi. E aí, depois desse protocolo, começou a entender o quê? Opa, então, mas e se chove? Mas e se faz sol demais? E se não faz, a gente não tem o espaço adequado para isso? Então, nós vamos começar a adequar, né? Então, começou-se a fazer o trabalho num processo, num local fechado como esse, com luz controlada, com ar controlado, com a quantidade de água controlada, com os minerais que são necessários para o crescimento dessa planta, né? Onde foi feito toda a expertise de se aproveitar tudo. Então, assim, são todos os protocolos, existem muitos POPs, e o senhor sabe muito bem como funciona, né? Existem muitos padrões que precisam ser seguidos à risca. Nada pode ser feito de qualquer forma. Eu vou colocar 2 gotinhas a mais que não vai ter problema. Não, você pode perder uma produção inteira numa gota, 2 gotas de um produto que você queira colocar a mais. Entende-se que é um laboratório. Exatamente, é um laboratório de fazer produtos orgânicos que de verdade vegetal. São orgânicos. Tá? Então, assim, os primeiros estudos, as primeiras empresas têm em torno de 7 anos que já que já fazem esse trabalho. Pagam os seus investimentos, né? Pelo menos. Né? Muitos deles têm a Embrapa e de apoio. A Embrapa sempre entrou junto para fazer o acompanhamento de todos esses protocolos. Deixa eu aproveitar, pegar um ganchinho aqui. Vocês estão nos assistindo agora ou vêm depois? A Embrapa é um órgão brasileiro de uma qualidade, de uma competência internacional. A Embrapa ela tem unidades, principalmente em Minas Gerais, né? Bem desenvolvidas. A Embrapa é uma coisa de louco, é um exemplo da capacidade do brasileiro, né, doutor? Sim, sim. A Embrapa, ela não é brincadeira, ela é muito séria. Parabéns ao pessoal da Embrapa. Exatamente. E aí, senhor Barreto, todos esses protocolos que foram executados para poder fazer com que essas fazendas realmente se tornassem padrão, começou-se com alguns estudos de algumas fábricas dos Estados Unidos. Tá? Então, lá tiveram assim, os primeiros estudos, os primeiros projetos. Uma fábrica enorme lá pediu concordata e aí começou-se a entender, será que isso realmente é um mercado? Será que isso realmente
é possível da gente trabalhar, né? Mas, graças a Deus, o povo brasileiro Sim. é um povo extremamente sonhador, né? Um povo extremamente guerreiro. E aí não se deixou abater. E contando com a competência da Embrapa, né? Isso, pesquisadores, exatamente. técnicos. E aí eles não se deixaram abater com isso. Então, assim, hoje, para você ter uma noção, nós temos uma fazenda vertical no Ipiranga. Sim. No bairro Ipiranga, em São Paulo? Exatamente. Nossa! Num local onde era uma antiga fábrica, né, de têxtil, da área têxtil. Sim. Hoje é uma fazenda vertical. Nossa. Então, nós temos esparramado pelo país. Então, nós temos no Rio de Janeiro, nós temos em Brasília, todos os locais onde a gente possa imaginar que a pessoa queira colocar uma fábrica nesse sentido, é possível. Nossa, quantos edifícios parados, jogados fora. Sim. Em desuso, sendo depredado, pode se transformar numa fazenda. E o interessante disso tudo é assim, é o conceito do qual a gente está para esses empreendedores, porque eles também estão preocupados com a alimentação do futuro. Sim. Se as pessoas terão o que comer no futuro, não é? Se a gente tiver os problemas climáticos como volta e meia a gente tem aí, de monte, de repente você sabe, de repente você quer um alface, não tem. Sim. Você quer um tomate, não tem. Você quer uma batata, coisas tão triviais assim do dia a dia da gente e você não consegue achar, né? Então, assim, essas empresas que a gente tem feito esses estudos, eles estão preocupados com o quê? Com a sustentabilidade do planeta, né? Com a preocupação de tudo que acontece para que esse planeta mantenha-se do jeito que ele é. Eles estão alinhados à ciência. Então, todas as empresas que a gente teve o contato com esses aspectos, a preocupação deles está relacionada com a ciência. Eles estão preocupados em frear o aquecimento global, porque é assim, se cada um fizer um pouquinho, né? Olha quantos milhões nós somos, né? Sim. Só o brasileiro é mais de 213 milhões de brasileiros. Né? Preocupado em garantir a alimentação e estão também preocupados em garantir a alimentação humana, ou seja, a subsistência dos humanos. Da raça, né? Então, quando a gente para pensar no quesito sustentabilidade, essas empresas elas estão ali, alinhadas, de ponta com o futuro, que talvez seja esse o mercado mais que a gente quer atingir, né? Mas agora, para aí, que agora eu vou ser a entrevistada. A entrevistadora. Vocês pensaram que era só o Barreto que fazia entrevista? Eu também faço entrevista. Mas, doutora, eu vou fazer uma coisa. Nós vamos ali, no intervalo rapidinho, e já voltamos para falar desse personagem que tem tudo a ver com o alimento do futuro. Beleza? Vamos e voltamos. Que tal um pastel? Os mais deliciosos pastéis da região e um ambiente confortável para toda a família você só encontra no Pastéis de Vento. Contamos com diversos tipos e sabores. Visite já nossa loja ou faça seu pedido em 11 4608 6769. Pastéis de Vento desde 1992 servindo os melhores pastéis.
anos, a Exacom Contabilidade se destaca como referência em serviços contábeis. Com uma equipe de 50 colaboradores altamente qualificados, a empresa supera as expectativas de seus clientes em áreas como contabilidade, fiscal, departamento pessoal e societário, garantindo eficiência e qualidade em toda a sua área de atuação. A Exacom investe continuamente em capacitação e em equipamentos de última geração, atingindo assim um desempenho excepcional e um comprometimento total com a melhoria contínua. Essa dedicação se reflete na eficácia do seu sistema de gestão da qualidade, assegurando serviços de alto padrão. Parabéns à Exacom Contabilidade pelos 33 anos de sucesso e contínua expansão, atendendo clientes em diversos estados do Brasil e consolidando-se como um excelente escritório de contabilidade. Uma história de compromisso com a excelência e a inovação. Estamos de volta aqui com o programa Biografando o Seu Negócio nessa noite e hoje temos um tema muito interessante que é o alimento do futuro, né? Como é que vai ser o alimento do futuro e também um personagem que nós vamos falar. Mas antes eu gostaria de falar que a PAI vai ter agora o seu Festival de Sorvete. No dia 7 de março, acredito que seja sábado agora, é isso mesmo? 7 de março, de 11 às 2 horas da tarde, nós teremos o Festival de Sorvete na PAI. Passa lá, toma um sorvetinho com a família, com a esposa, dá uma ajuda, é apenas R$10, 3 bolas de sorvete e sempre vai ser uma delícia. Você pode escolher o sabor que você quiser, mas não deixa de ir lá na PAI, nesse sábado, poder então fazer parte e ajudar essa instituição tão importante que nós temos, e agora sob os cuidados de toda a equipe que já existia e da nossa amiga Elci, que está como presidente. Então, por favor, vamos lá. Eu vou passar lá para tomar esse sorvetinho, sem dúvida. E você também está convidado, tá bom? Muito bem. Vamos falar agora, então, desse personagem? Tá pronto? Estou pronto. Tá pronto para ser entrevistado? É. Então tá. Eu quero, senhor Barreto, então agora que o senhor me diga qual é o profissional do futuro. Bom, nós estamos falando de alimento desde o início do programa. Aliás, sim, desde anunciar o programa, estamos falando de alimentos. Sim. E um dos profissionais do futuro é um personagem que tem o nome hoje de monitor de higiene em alimentos. Perfeito. Caramba, monitor de higiene em alimentos. O que é isso? Então, através da escola aprimore-se.com, tem-se esse personagem, como vocês podem ver aqui na tela, e eu até coloquei aqui, em breve é um curso completo disponível, acompanhe o nosso Instagram, e o Instagram está aí, @aprimore-se.com. Se você entrar no nosso Instagram lá, você já vai ver muitas informações e vai poder te dar noção do que é esse monitor de higiene. Olha, doutora, o monitor de higiene é esse personagem aqui, que sou eu, que além de ser o apresentador aqui do programa Biografando o Seu Negócio, eu também sou um monitor de higiene. Mas, Barreto, o que é isso? Isto é uma nova profissão que é extremamente necessária, sempre foi, mas por algum descuido
de toda essa atividade de alimento, esse indivíduo era necessário, mas não começou a existir. Tive a felicidade de nascer já num ambiente de alimentos. Meu avô tinha padaria, meu pai era padeiro, meu avô era padeiro, eu sou padeiro, eu sou confeiteiro e agora eu também sou um monitor de higiene. O monitor de higiene, para que eu chegasse à conclusão da importância desse personagem, eu tive que viver isso, eu tive que fazer parte. Então, a minha ideia, hoje eu tenho 65 anos e venho desenvolvendo aí algumas habilidades, né, algumas expertises. E como você pode ver aqui, uma delas é monitor de higiene. E com todo o aprendizado que eu tive durante essas experiências práticas, eu, por exemplo, dei o treinamento para as 220 merendeiras em Franco da Rocha, através de um pedido da Vigilância Sanitária, através da doutora Bianca. E lá fui eu passar para as merendeiras tudo aquilo que eu aprendi na prática, trabalhando com controle de pragas, que acabou me dando a visão mais apurada e mais clara de que faltava um personagem para cuidar das coisas que não estavam sendo cuidadas. Aqui já uma turma no 3º ano lá em Cajamar, que eu passei o curso também. Hoje eu tenho a alegria de dizer que mais de 880 pessoas já fizeram esse curso de monitor de higiene. Não se formaram como monitor, como vão se formar as turmas agora. Aliás, o pastel de vento já saiu na frente. Ali nós temos uma turminha que se formou. Aqui são alguns lugares que eu pude aplicar esse conhecimento que eu obtive para poder formatar esse curso de monitor de higiene que vai gerar essa nova profissão, que é o profissional do futuro. Tenho aqui ao meu lado a doutora Rosângela, que eu conversei com ela exaustivamente sobre esse personagem, e eu queria que ela comentasse sobre a visão dela desse profissional que nós estamos falando. Pois é, Barreto, nossas conversas sobre esse tema, a gente já conversou muito sobre as questões das cozinhas, das quais a gente tem a responsabilidade técnica, né? Sim. E que a gente enxerga uma deficiência muito grande de profissionais que tenham o mínimo de conhecimento. Então, quando a gente fala do monitor de higiene, a gente está falando que é um curso que está ao alcance de todas as pessoas, tá? Então, eu achei muito interessante, foi por isso que eu ajudei você nesta empreitada de vamos sim vender os cursos, porque eu acho que a partir do momento onde a gente consiga levar uma informação de métodos de higiene, métodos de controle, métodos de armazenamento, sem ter que ter um profissional, um nutricionista, um engenheiro de alimentos, né? Ou um responsável técnico da área da alimentação que também poderia fazer este trabalho dentro de uma empresa, a gente tendo esse profissional, a gente consegue minimizar muitos problemas, né? Muitos. Então, assim, desde as contaminações cruzadas que são explicadas durante o curso, né? Os métodos de higiene, exatamente. O que para fazer para evitar essas doenças. Os protocolos, né? Os POPs que devem ser seguidos para poder que cada empresário, cada estabelecimento de alimentos. E quando a gente fala assim, empresário de alimentos, a gente está englobando todo mundo. Todo mundo. Então, a gente está falando de uma lanchonete, a gente está falando de uma pizzaria, a gente está falando de uma rotisserie, a gente está falando de uma padaria, a gente está falando de uma hamburgueria, a gente está falando de todos os protocolos, de uma sorveteria, né? Os protocolos de higiene, os protocolos de controle, né? Saber o que guardar e como guardar. Primeiro que vence, primeiro que sai. Limpeza de caixa d'água, controle de pragas,
tratamento de resíduos, principalmente o óleo, todos esses assuntos que corriqueiros dentro do estabelecimento de alimentos. Desculpa até, é só aproveitar o gancho aqui. Então, o monitor, ele não veio para substituir a nutricionista, o técnico de alimentos, o engenheiro de alimentos, e nem ele vai executar como açougueiro, o confeiteiro, o padeiro, a atendente, o pizzaiolo, né? Não é ele que vai executar o trabalho, ele vai monitorar. Então, o que aconteceu durante esses anos todos? Isso eu vivi para poder falar que é assim. Tem quem orienta e manda. Tipo assim, o gerente manda, o dono do estabelecimento manda, o responsável técnico, ele orienta, ele indica, ele mostra, e tem quem faz, mas não tem quem cobre, não tem monitoramento, não tem sequência. Por mais que uma responsável técnica trabalhe como CLT contratada ali, ela sozinha não dá conta. Porque ela está num setor, já está o outro fazendo coisa errada de um lado, está no outro setor. Então, precisa de alguém rodando o dia todo no supermercado, né? São 2, 3 turnos, uma pessoa, pelo menos, circulando dentro do estabelecimento e corrigindo, né, aquilo que foi orientado. Então, eu estou muito feliz de poder ser o mentor disso aí, de poder ter tido a felicidade de aprender, e deixo bem claro, né, que essa nova profissão pode funcionar da seguinte forma. Quem já trabalha no alimento tem que fazer o curso para aprender as normas. Para aprender, por exemplo, a RDC 216 deixa bem claro que toda pessoa que trabalha com alimento tem que ter capacitação. Não é só o dono nem o gerente, é todos, inclusive o pessoal da limpeza. E aí, o que a gente pode enxergar na vantagem de ter um monitor no futuro e agora e no futuro, que já deveria ter existido? Olha, redução de não conformidades, menor risco de autuação, mais segurança alimentar, mais organização, menos prejuízo. Tudo isso, um monitor de higiene ele pode gerar para você que tem a sua atividade de alimento. A RDC 216, doutora, ela não fala de estabelecimento de alimento, ela fala de serviço. Quando você tem serviços de alimento, você tem restaurante, padaria, indústria e tem o pipoqueiro. E tem aquela pessoa que vende o churrasquinho no final da tarde. É serviços. Portanto, todas essas pessoas têm que saber. E o conteúdo programático do curso é riquíssimo, é robusto. Ele fala tanto de algumas coisas técnicas, como fala também, olha só, de comportamentos. Fala de soft skill. Fala de gestão de tempo, fala de gestão administrativa, financeira, enfim, doutora, deixa a pessoa com um conhecimento prático e teórico do que ela deve fazer. Eu sou suspeito, porque eu me considero hoje o monitor de higiene capaz de fazer multiplicar pessoas. E aquela pessoa ali que quer ser um monitor de higiene, seja bem-vindo, faça o curso, aprenda. E eu posso, sim, oferecer você numa padaria, num açougue, e você pode se tornar um monitor de higiene para cuidar daquele lugar. Afinal de contas, o foco do monitor de higiene é 3. Primeiro, higienização. Segundo, organização. E terceiro, responsabilidade. Esses são os tripés que nós temos que ter dentro do estabelecimento de alimentos. Não queremos, de maneira alguma, interferir nas responsabilidades técnicas, não queremos substituir ninguém, não é esse o objetivo, e também queremos auxiliar quem tem que executar. Afinal de contas, quando uma pessoa está produzindo, um exemplo, um bolo, ela tem que estar com atenção na higiene ambiental, o lugar que ela está fazendo,
na higiene dos equipamentos que ela está usando, na higiene pessoal, se ela está uniformizada com os IPIs, e a higiene do alimento que ela está fazendo ali, se não tem uma mosquinha voando, se ela está colocando um alimento... E ainda produzir muito bem aquilo. É muita coisa para o profissional no instante que ele está trabalhando. Aonde entra o monitor? Entra em ajudar essa pessoa preventivamente, preparar todo aquele ambiente para ela ter menos problema de adquirir uma contaminação no alimento, seja por comportamento ou seja por um descuido da limpeza e higienização. Aliás, higiene é duas coisas. Primeiro, limpeza e depois desinfecção, doutora. Se não tiver esses dois processos, não vai. Não mesmo. Então, estou muito feliz de poder aqui no programa falar na companhia da doutora. E ainda nós temos o PROMAS. O que é o PROMAS? O PROMAS é um programa que o monitor de higiene implanta no estabelecimento que contratar o monitor de higiene. Então, o PROMAS ele tem uma sequência de diagnóstico, planejamento, execução e monitoramento constante. Isso é, você implanta isso na sua área de alimentação, você implanta isso no seu serviço de alimento e você vai ter uma outra qualidade, uma outra segurança. Você vai ter o seu estabelecimento preparado para o futuro. Para o futuro. Muito bem, falamos hoje aqui do alimento do futuro. Eu quero agradecer imensamente a presença da doutora Rosângela Oliveira aqui, minha parceira, minha amiga, minha nutricionista. Eu sou desobediente, ela puxa minha orelha. Muitas vezes, né, Barreto? E ao falar do alimento do futuro, a gente pode ter certeza que teremos a necessidade do monitor de higiene. É 100%, isso? Totalmente. Estamos acordados nisso, né, doutora? Sim, 100%. Que legal. Então, você aí, fica o recado, você que trabalha com alimento de alguma forma, venha fazer o curso, venha aprender aquilo que tem, porque é uma experiência de vida prática que eu tive durante toda a minha vida até hoje, toda a minha vida, porque eu ainda vou viver bastante, mas a minha expertise vai para você com até um sentimento de gratidão a Deus por poder ter essas informações, poder passar para você essas capacitações que tem tudo a ver com o assunto que nós falamos hoje, né? Sim. Doutora, então diga aí, vamos fechar o programa. O que a senhora tem a dizer de tudo que nós falamos hoje? Olha, eu gostaria de convidar todos, né, para poder fazer o curso, porque aí eu vou ter mais capacidade de contratar outras pessoas para poder trabalhar nas empresas das quais eu atuo, né? Olha que legal. A gente sempre recebe muita solicitação de vagas de emprego, né? A gente, da área da alimentação, temos inúmeros grupos e inúmeros amigos e amigas da área da nutrição sempre convocando, sempre pedindo alguém para uma vaga. E óbvio que a gente vai indicar quem a gente confia, né, Barreto? Sim. Alguém que tenha feito um curso para que tenha o mínimo de noção para poder entrar no local, Sim. né? Então, assim, fica o meu convite a todos que queiram participar do curso. Vai abrir nova turma agora já, né? Esse mês aqui. Esse mês já temos turmas abertas. Já. O senhor me contou. Fiquei muito feliz, inclusive, porque já temos o dobro de participantes da última vez, não foi mesmo? Então, vai vir interessante. E para fechar, então, a nossa palestra, ou conversa, ou encontro, sei lá como cada um gosta de dizer, um bate-papo, que todos nós tenhamos, assim, mais capacidade de entendimento do alimento, né? Que a gente também foi muito gratificante para mim o convite, porque saiu tanto daquela conversa de que nutricionista só fala de nutrientes, né? Sim. E aí, quando você falou, olha, vamos falar sobre esse tema, eu falei, uau, que legal, né? Vamos falar sobre um tema que a nutrição trabalha em muitas áreas, Sim. né? Então, a gente tem, algumas pessoas têm a ideia de que a gente só fica calculando
Tabela nutricional. Tabela nutricional, que você tem uma tabela nutricional na sua cabeça, qual é mais calórico, qual é menos calórico, que pode, né? O que não pode. O que pode, o que não pode, né? Tem gente que acha que você trabalha de graça, né? Chega para você e fala, me faz uma dieta aí, como se fosse uma coisa super fácil, né? Sim. Então, assim, agradecer novamente a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Com o seu público no dia de hoje. E estamos aí para um próximo evento, assim que possível, um próximo bate-papo. Com certeza. Olha, eu quero agradecer muito a presença da doutora aqui mais uma vez. É uma alegria imensa sempre estar com ela, seja de uma maneira privada, tratando do curso ou tratando da minha saúde, mas também dessa maneira pública e levando até você duas coisas nessa noite. Primeiro, como será o alimento no futuro? E a gente pode ver aqui que já no presente já existem indícios ou indicadores de como será no futuro. E sobre essa nova profissão, monitor de higiene ou capacitação do curso, aqueles que já trabalham, aqueles que estão estudando, vão se formar. Eu posso garantir a vocês que o conteúdo programático que existe no curso não tem nem faculdade nenhuma, nem curso nenhum, porque é a minha experiência, a minha vivência prática em estabelecimento de alimentos. Doutora, fechamos por aqui. Quero agradecer a todos vocês que vieram conosco. Até a próxima vez. E se inscrevam no curso de monitor de higiene. Telefone 11 9 12 21 2994. 11 9 12 21 2994. Beleza? Um abraço. Até mais. Doutora, obrigado.